Olá, Peise. Eu sou a professora Bruna Oliveira de História. Nosso conteúdo de agora, nós vamos tratar um pouquinho sobre o Brasil regencial, né? E antes de nós falarmos sobre o Brasil regencial, vamos voltar um pouquinho a exatamente 1808, né? Que o Brasil regencial aqui, nós veremos que virá de 1831 a 1840, tá? Então, assim, primeira coisa que nós precisamos saber. Com a chegada da família real ao Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos um boom populacional e a população do Rio de Janeiro, ela quase que dobra, né? Num espaço muito curto de tempo. Então não tinha como fazer saneamento básico de qualidade. Historiadores brincam com um PR, que é o príncipe regente, ou ponha-se na rua, né? Que é o selo que o pessoal da corte mandava colocar nas casas que eles achavam que era de direito, afinal de contas, era colônia, nós éramos a colônia de Portugal, então o que Portugal quisesse fazer, estava tudo certo e nada resolvido, né? Então eles chegavam, colocavam ali o seu PR e a pessoa via e falava, perdi minha casa. Tudo bem, tá tranquilo, é o rei ou alguém da corte portuguesa estará dentro da minha casa. Então as pessoas ficavam felizes, algumas ficaram felizes por perderem suas casas. Isso é uma coisa inexplicável, mas é um sentimento de patriotismo. E esse patriotismo também é muito questionável, né? Mas, enfim, não vamos nos aprofundar tanto nessa questão. O Brasil regencial, ele começa, então, com o declínio do Brasil monárquico, né? O que é o Brasil monárquico? Brasil monárquico, ou seja, nós temos um monarca no poder e nós temos ele tomando todas as decisões, independente das opiniões de quaisquer outras pessoas. Diferentemente do que vai acontecer aqui no período regencial. Bom, e aí, antes de tratarmos aqui do período regencial, vamos ficar aqui em 1820, né, que é muito importante. Há uma revolução chamada Revolução do Porto. O que é a Revolução do Porto? A Revolução do Porto é quando o povo de Portugal, que viu a família real em 1808 saindo na calada da noite para poder vir para o Brasil, fugindo, né, de Napoleão Bonaparte, exigiu a volta do rei a Portugal, né? E começaram a destruir a cidade, a fazer e acontecer, porque ou o rei voltava, ou então eles iam aí se separar e não aceitariam de volta os monarcas portugueses, e mais do que isso, fariam acordos com outros países, enfim, e fariam com que Portugal nem fosse mais Portugal. Ou seja, a ameaça da Revolução do Porto era de deixar Portugal irreconhecível, caso o rei não retornasse imediatamente para Portugal, né? O rei, como não é bobo nem nada, ele sabe até o ponto que ele pode ir, até o ponto que ele pode pressionar, compelido por essa ação que ocorre ali em Portugal, fala, não, acho que é hora de voltar, né? Só que Dom João só tem um filho nesse momento, que é Dom Pedro I. E Dom Pedro I tinha 5 anos quando começa o período regencial, e depois nós vamos ouvir falar do golpe da maioridade, que é quando Dom Pedro I assume aí com 13 anos de idade o poder, mas a gente vai tratar disso melhor daqui a pouquinho. Então, assim, o Brasil torna-se regencial porque houve revoltas lá em Portugal para que o rei voltasse, e houve revoltas dentro do território brasileiro que exigiam, então, o fim de uma monarquia absolutista. Falaram, olha, chega, o que nós queremos e precisamos nesse momento é de uma monarquia que seja renovada, né? De uma monarquia que pare de ser absolutista, que pare de sufocar o seu povo e que comece, então, a enxergá-lo,
né? E aí propõe-se a criação da Câmara, a criação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Não é os dias atuais, esse modelo é desde 1824 que existe, tá? Bom, então, o Brasil regencial, ele começa aí em 1831. O que é o Brasil regencial? Nós já rompemos aí com a questão de termos um monarca. Agora nós temos um poder moderador, né? Ou seja, nós temos esses poderes que eu citei para vocês, executivo, legislativo, o judiciário. Então, já não se tem mais a centralização de poder na figura de uma única pessoa, certo? E o Brasil regencial foi o período exatamente em que Dom João volta para Portugal, Dom Pedro I fica, né, para poder assumir o poder depois, e aí nós temos aqui algumas fases, algumas etapas do período regencial, que é a regência trina, né, que é provisória, ou seja, ela vai do dia 17 de junho de 1831, começa no dia 7 de abril, ou seja, as regências nada mais é do que pessoas, mas nada mais foi, na verdade, do que pessoas que foram chegando, né, pessoas de confiança do rei, que foram chegando e foram fazendo com que o Brasil passasse de império para regencial, ou seja, nós não temos mais um monarca, nós temos um príncipe regente, nós temos alguém regendo, né? Ou seja, olhando por nós, não apenas nos dando ordem. Essa é a ideia aí de regencial naquele momento. A regência trina, que é a permanente, e a regência una, né? E o que todas essas regências aqui vão ter em comum? Digamos assim, as revoltas populares que foram geradas a partir disso, ok? Então, assim, o período regencial também não vai dar certo. O Brasil regencial, esse modelo aqui, também não vai dar certo no Brasil, porque as pessoas falam assim, isso ainda não me representa. E aí, sempre quem está à frente de mudanças significativas dentro da configuração de poder são as pequenas elites, os pequenos, os latifundiários, enfim. Então, eles já não querem mais, esse modelo já não se aplica mais. Não queremos mais um Brasil regencial, queremos um Brasil livre, ok? E para conseguir esse Brasil livre, nós temos aqui o que foi a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi o seguinte, o Brasil entrou e perdeu, né? A Cisplatina era uma área litorânea ali, que ficava na Argentina, e o Brasil, super revoltado com a Argentina naquele momento, falou, eu vou partir para cima, vou partir para baixo, chegar lá, meter o pé na porta e tal, porque a gente tem mais homens, não sei o quê. Só que é mentira, o Brasil não tinha experiência em guerra, o exército brasileiro era muito reduzido. Então, assim, não tinha absolutamente como o Brasil ganhar essa guerra. Mas ele entrou na guerra e ficou aí na Guerra da Cisplatina, que hoje a área da Cisplatina é reconhecida como uma parte do Uruguai, né? Então o Brasil queria disputar aí a parte da Cisplatina com a Argentina, e a Argentina pôs a gente para correr assim, gentilmente falou, ó, rala daqui. Foi lenha para todo mundo, para todo lado. Então assim, bom, voltando aqui, eu falei para vocês que não agradava a elite, ok, mas esse modelo aqui, nós temos aqui umas outras subdivisões que falam, pode ser que dê certo o Brasil regencial. E aí nós vamos ter os restauradores. O que os restauradores vão pedir? O que eles vão indagar? Vão solicitar aí, falar, olha, eu quero a volta da monarquia absolutista e ponto final. Já os liberais exaltados vão falar, que monarquia que nada, nem monarquia, nem regência, eu quero um país independente, quero fazer aqui as minhas mudanças, eu quero fazer do jeito que eu quiser fazer acontecer, ok?
E nós temos os liberais moderados, que é aqueles que não estavam nem lá nem cá. Sabe quando você, tipo, tá assim, entre sua mãe e seu pai, tipo, você quer sair e fala assim, pai, posso sair? Aí ele vira e fala, pergunta pra tua mãe. Então os moderados estavam bem assim, tipo, ah, vamos, não vamos. Gente, calma. Então os moderados eram o equilíbrio, vamos assim dizer, entre os liberais exaltados e os restauradores, ok? Mas os liberais moderados aí conseguem, de alguma forma, equilibrar para que comece a haver uma diminuição de tantas revoltas que já estavam tendo no Brasil e esse poder regencial também se remodele e pare ao longo do tempo de existir. Resumo do tema que tratamos do Brasil regencial, Guerra da Cisplatina, período regencial, que foi aí de 1831 a 1840, que foram os restauradores, liberais exaltados, liberais moderados e aqui as etapas do período regencial. Recomendo que vocês tirem uma foto do quadro para que vocês possam estudar com mais calma, enfim. É isso, tamo juntos, espero que vocês tenham gostado. É nóis e até a próxima.